nessa unidade vamos entender mais sobre o IPTU. Quem são os sujeitos do IPTU? Você sabe? Não? Então muita atenção, pois a aula está começando. Bons estudos para você. Vamos nessa, trabalhar agora na parte 3 do IPTU. Vamos ter aí a parte 1, 2, 3 e 4 sobre IPTU. Parte 3, vamos tratar do aspecto pessoal. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo do IPTU? Vamos ter aí o sujeito passivo direto e o sujeito passivo indireto. O sujeito passivo direto, o contribuinte, o sujeito passivo indireto, o responsável tributário. Então vejamos, em relação ao sujeito ativo, que é aquele que tem a capacidade para exigir o IPTU, não tem muito segredo. Em regra, o município. Ou seja, é o município que é o sujeito ativo do IPTU. Ou o Distrito Federal, ou seja, aquele que vai exigir o cumprimento do tributo. Nesse caso aí, não há, ou atualmente, uma delegação. Normalmente quem exerce essa função é o próprio município ou Distrito Federal, enviando o carnê-leão para o contribuinte. Agora, em relação ao sujeito passivo, temos alguns pontos jurisprudenciais importantes e que estão quase sempre presentes em provas quando o tema é o IPTU. Veja, no que cabe ao sujeito passivo, vamos primeiro tratar do sujeito passivo direto, o contribuinte. O artigo 34 do CTN fala que é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Só que você vai ver que a interpretação a respeito do possuidor não é simples, não é? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, você vai verificar que o Superior Tribunal de Justiça fala que é possuidor com ânimos domini, ou seja, que tem a intenção, o ânimo de ser dono, ou seja, aquele que já é ou pode vir a ser dono. Então perceba, que o primeiro ponto que pode ser cobrado é o artigo 34, na sua literalidade. Proprietário, titular do domínio útil ou possuidor. Agora, o possuidor, apesar do CTN falar de qualquer natureza, você vai verificar comigo daqui a pouco que a interpretação do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é restritiva nesse ponto. Mas, antes de falar disso, é importante você saber quem é competente para estabelecer o contribuinte do IPTU. É o legislador federal, o legislador estadual ou o legislador municipal? É o próprio Código Tributário Nacional que vai estabelecer? Não, o Código Tributário Nacional estabeleceu a norma geral. Ele estabeleceu a orientação geral. Disse, pode ser o proprietário, pode ser o titular do domínio útil ou pode ser o possuidor. Então, cabe ao legislador municipal a escolha do contribuinte do IPTU. E isso é motivo de súmula. Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça diz que cabe ao legislador municipal estabelecer o contribuinte do IPTU. Ou seja, ele pode estabelecer como proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor. Sendo assim, é importante você entender a decisão que deu origem a essa súmula. Era uma discussão a respeito se poderia estabelecer como contribuinte do IPTU o promitente comprador e também o promitente vendedor ou proprietário do imóvel. E o que é que se estabeleceu na decisão do Superior Tribunal de Justiça? Afirmou o seguinte, que pode ser tanto um como o outro, ou seja, pode ser sujeito passivo do IPTU, o promitente comprador, aquele que há a promessa de compra, que é um possuidor, ou o promitente vendedor, ou também proprietário do imóvel. Um ou outro pode vir a ser contribuinte do IPTU. Cabe ao legislador municipal estabelecer quem ele entenda que será
o contribuinte. Então, pode ser tanto um como o outro. Aquele que tem a promessa de compra, que aí é caracterizado como possuidor, e aquele que faz a promessa de venda, ou o proprietário em si. Com base nisso, já podemos resolver essa questão recente do mundo dos concursos públicos, aí, de advogado dos Correios, que considerou incorreto que o proprietário do imóvel é o sujeito ativo da obrigação tributária principal de efetuar o pagamento do IPTU de competência municipal desse imóvel. Claro que não. O sujeito ativo é aquele que tem capacidade para exigir o tributo e não o proprietário, que pode vir a ser sujeito passivo. Veja essa questão também aí da Defensoria Pública da União. O que é que ela diz? Considere que o proprietário de imóvel localizado na zona urbana de determinado município tenha firmado contrato de promessa de compra e venda de bem com Maria. Nessa situação hipotética, tanto o promitente comprador, possuidor a qualquer título do imóvel, quanto o proprietário são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Verdade, cabe ao legislador municipal estabelecer. Lembre também que o promitente vendedor pode vir a ser contribuinte. O promitente vendedor, em regra, é o próprio proprietário do imóvel. Dito isso, meus amigos, vejamos essa questão aqui da Fundação de Santa Catarina, aí da FEPESE, que no concurso de procurador de Florianópolis falou o seguinte: cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU, súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça. Está correta a questão. Dito isso, vamos verificar o seguinte, vamos verificar aqui a questão da posse. Veja que não é qualquer posse que gera a pessoa ser sujeito passivo do IPTU. É uma posse com ânimo de dono, chamado em latim, e cá em prova, animus domini. Então não é qualquer posse, mas sim aquele que já é proprietário ou pode ser, está prestes a ser proprietário. Assim, em regra, claro que o locatário, o arrendatário, o administrador e o habitador, ou aquele que usa o imóvel, não usa, ou seja, habitação para o simples uso, não pode ser contribuinte do IPTU em regra. Então veja que são casos aí importantes para a sua prova. Esses não são contribuintes do IPTU. Por quê? Porque não tem ânimo de dono. Ademais, é importante você saber aqui um sujeito passivo indireto do IPTU. A questão da responsabilidade tributária do IPTU no que se refere ao artigo 130 do CTN, que diz o seguinte, que o adquirente de imóvel pode vir a ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU, ou seja, pode vir a ser responsável tributário, se não prove que no momento da compra o IPTU estava quitado. Ou seja, nesse caso é importante você verificar que tem que existir uma prova de quitação de tributo, ou seja, uma certidão negativa tributária. Veja que se a certidão é positiva com efeitos de negativa, por exemplo, se o tributo está em parcelamento, pode vir a ser responsabilizado o adquirente. Por quê? Porque a legislação, o artigo 130 é claro, ele fala em prova de quitação do tributo, ou seja, não pode dever nada. Então, se ele não prova no momento da compra que não se devia nada, ele pode vir, o adquirente, a ser responsável pelo IPTU. É importante você saber disso. Então, vamos agora para 5 decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça que trata dessa questão do sujeito passivo no que se refere ao contribuinte do IPTU. Agora, vejamos o que diz esta primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça. O possuidor
da servidão de passagem, embora detenha o direito de usar e gozar da propriedade, dela não pode dispor, ou seja, não tem ânimo de dono, razão pela qual não se insere no rol de contribuintes de IPTU. A solidariedade passiva tributária não se presume, tem que decorrer de lei, devendo advir de previsão legal. Então veja que a pessoa que é possuidora de servidão de passagem não pode vir a ser contribuinte do IPTU. Veja, portanto, por exemplo, não se pode cobrar IPTU, decisão do Superior Tribunal de Justiça, da Petrobras, que possui servidão de passagem de oleodutos localizados em área de propriedade urbana de imóvel alheio. Claro que não pode cobrar IPTU da Petrobras nesse caso, não é? Que ela tem servidão de passagem de oleodutos. Não pode, por quê? Porque ela não é considerada possuidora do imóvel, ok? Ou do terreno em que se passa o oleoduto. Importante você saber isso para fins de prova de concurso público. Veja a segunda decisão do Superior Tribunal de Justiça. A celebração do contrato de arrendamento portuário entre a empresa e a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, relativamente à exploração de área pertencente ao Porto de Santos, cuja propriedade é da União, não dá à primeira a condição de contribuinte do IPTU, visto que não exerce a posse do referido imóvel com animus domini, ou seja, com ânimo de dono. O que é que diz? Diz o seguinte, que a empresa, nesse caso, não exerce aí o ânimo de dono, que por isso não poderia vir a ser contribuinte do IPTU. Ok? Preste bastante atenção nisso. Tem caído cada vez mais as decisões do STJ sobre o IPTU, inclusive em provas da área federal. Vejamos a terceira decisão do STJ, né, aí já pacificando este entendimento. A jurisprudência do STJ tem entendido que as hipóteses de sujeição passiva são estabelecidas pela lei, mas estão restritas às relações de direito real, excluindo-se a incidência, ou seja, como contribuinte do locatário, por exemplo, que é possuidor direto, mas não é contribuinte do IPTU. Por quê? Porque o locatário não tem ânimo de dono. Hoje, no Brasil, é muito comum, por exemplo, o aluguel de quarto, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem no Jornal da Noite da Globo, falando com aquelas pessoas no Rio de Janeiro locando o quarto. Claro que, nesse caso, elas não podem ser contribuintes do IPTU já estabelecidos aí pela lei. Por quê? Porque não tem ânimo de dono. Veja aí a quarta decisão do Superior Tribunal de Justiça. A cessionária do direito de uso possui relação de direito pessoal com o imóvel, razão pela qual não pode ser contribuinte do IPTU. Se na união a cedente proprietária do bem imóvel, caberia a ela o pagamento do tributo. No entanto, goza tal ente público de imunidade tributária, o que faz com que o IPTU deixe de incidir sobre o imóvel em tela. Explicaremos essa decisão daqui a pouco. Um forte abraço. Aproveite que você acabou de estudar este tema e revise a aula. Tome nota dos principais pontos abordados pelo professor no seu caderno de anotações, que fica logo abaixo desta tela. Até mais!